Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Né? As aulas dessa semana serão referentes aos módulos 24 e 25 da apostila 2 de vocês, né? Na frente 2, tá? Então, como nós estávamos falando da constante de equilíbrio, né? Que nós vimos lá, que é sempre, né? Aquela frasezinha que eu até coloquei no nosso slide para a gente guardar. Então, para a gente montar a fórmula da constante de equilíbrio, sempre vai ser a concentração dos produtos sobre os reagentes, onde os coeficientes viram expoentes, né? Então, a gente vai ter lá a reação e o exercício vai me fornecer as concentrações, né? Lembra que a gente tem que estar sempre para resolver o KC, C de concentração. Então, normalmente, essa concentração padronizada tem que ser em mol por litro. Se o exercício fornecer em gramas por litro, eu tenho que passar isso aí para mol por litro, ok? Lembrando, né, que a KC, as quantidades têm que estar no equilíbrio. Lembra quando, se vier em forma de gráfico, é quando, né, eu vou verificar as quantidades quando elas estiverem no patamar linear, quando estiver constante, tá? Mas aí, né, nós temos que... tem outras maneiras que os exercícios cobram, que quando não aparecer as concentrações diretamente no equilíbrio, tá? Então, né, quando o exercício não fornecer essas quantidades de substâncias no equilíbrio, nós temos que encontrar essa quantidade no equilíbrio. Como assim, tá? Então, normalmente... o exercício vai me falar, no início eu tinha tanto de tal substância e passado algum tempo encontramos tanto no equilíbrio, tá? Então sempre falou no início, né? Coloca-se no recipiente tanto do reagente, tá? Então sempre não mencionou que todas estão no equilíbrio, porque lembra que no equilíbrio eu tenho reagente e produto, não é só produto. Mencionou apenas uma substância da reação toda no equilíbrio, então eu tenho que achar as outras, colocar todas no equilíbrio. Então tem uma regrinha, né, uma tabelinha, tranquilo de você, né, tem até na apostila de vocês, muito legal, uma tabelinha, né, e cada tabelinha tá falando o que tem que ser feito, e é bem tranquilo, seguindo essa tabelinha não tem como vocês errarem. Tá? Então vamos lá, né? Aí vai lá me falar, né? Encontraremos as quantidades que foram consumidas, no caso dos reagentes, porque ele começa a reagir, consome, fica constante. E as quantidades que foram produzidas, no caso produz, né? Não tem de zero, vai e fica constante, tá? Então vamos ver o exemplo que vocês veem, né? Entenderam o que eu estou falando. Vamos lá. Na reação de 2HI, uma reação só pra gente já frisar, os seriados, uma reação de decomposição tem um reagente formando 2 ou mais produtos. Inicialmente foram colocados 0,1 mol por HI. Inicialmente, então essas palavras, inicialmente foram colocados. Pode saber que não está no equilíbrio, tá? No início a gente vai montar a tabelinha. Atingido o equilíbrio, nota-se, então, equilíbrio. Então, nota-se a presença de 0,01 mol por litro de I2. Então, apenas no equilíbrio, a única concentração que eu tenho é do I2. Do H2 e do HI eu não tenho. Então, só que eu tenho o início do HI aqui, ó. Já é uma dica para mim também. Então, como que eu vou fazer? Então, eu vou montar essa tabelinha igual da de vocês aí, tá? Eu vou, no início, vou colocar a reação aqui, coloco no início quem que eu tenho, reage ou é produzido e no equilíbrio, tá? Que é a tabelinha que eu montei aqui, ó, no próximo slide, olha lá, ó, fase da reação, tem o início, o que reagiu e no equilíbrio. Então, antes da gente, né, voltar lá para o slide anterior, então no início, me falou lá, nesse caso, que eu tinha 0,100 ou 0,1 mol por litro. E H2 e HI, como eles são, né, produtos, eu não tenho nada no início, você lembra? Até lá nos gráficos das constantes de equilíbrio, nos gráficos de uma reação, sempre os produtos estão lá no zero. Então no início não tem nada, porque não está produzindo nada por enquanto. Na hora que os reagentes começam a, né, colidirem ou a se decomporem, aí que vai formando com o passar do tempo
a quantidade dos produtos. Aí tá, então a segunda linha, repare que tem um reage-forma, né? E no equilíbrio, aí eu tenho a única substância que eu tenho é o I2. Aqui eu não tenho nada. Como que eu vou achar essas constantes, essas concentrações? Porque para eu encontrar o valor da KC, o que me interessa é o que está nessa terceira linha, no equilíbrio. Mas eu tenho algumas fases para eu chegar no equilíbrio, assim como o exercício já me deu uma substância. Então, como que eu faço, né? Então, na segunda linha, que a gente fala que é a linha mais importante, a linha que vai determinar o que reagiu, né? O que foi consumido, o que foi produzido. Como que eu vou verificar isso? A gente vai verificar por uma proporção estequiométrica, tá? Então, eu quero, né, se vocês tiverem que pegarem a apostila de vocês, eu quero que vocês coloquem aí pra mim, ou na hora do resumo que vocês for fazer pra mim o quadrinho, coloquem aí pra mim na segunda linha, que é a linha do reage, né? E vocês vão colocar proporção estequiométrica. Por quê? Como que eu vou encontrar essa segunda linha? Através dos coeficientes da minha reação. Mas a partir de quem? Ó, eu vou pegar quem está no equilíbrio. Quem que eles me deram no equilíbrio? No caso, eles me deram o I2. Então, vamos lá. Vai ser tudo baseado nele, porque ele está no equilíbrio. Ele que já formou, já sei que aquela concentração não muda mais, que é constante, já está no equilíbrio. Como que eu vou fazer? Então, eu vou achar a quantidade HI que reagiu. Como? Por proporções estequiométricas. Proporções estequiométricas eu tenho que olhar a reação. Tá. Então, como que eu vou pegar? Por mol, os coeficientes. Eu sei que 2 mols do HI produz 1 mol de I2. Para ter produzido 0,01 mol, que é o que o exercício me apresentou, que está no equilíbrio, quantos de HI que foram, né, que reagiu? X. Então, verifiquei, né, que para produzir essa quantidade, eu achei 0,02 mol de HI, né? Como é reagente, ele foi consumido, né? Não foi produzido, foi consumido. Foi essa parte dele aqui que foi consumida para produzir aquilo lá, tá? O H2 também não tenho nada dele, do mesmo jeito. Tudo baseado em quem eu tenho meu equilíbrio. 1 mol de H2 foi produzido assim como 1 mol de I2. Se produziu 0,01 mol de I2 no equilíbrio, quantos mols de I2 foram produzidos? Y. Como está 1 para 1, eu vou fazer o cálculo que vai dar 0,01 mol de H2. Tá. Agora o detalhe importantíssimo, né? Então eu vi que de HI, né, reagiu, a parte foi 0,02, o do H2 foi 0,01 e do I2 0,01. Essa é a parte que foi reagir. Aí agora que vem o grande detalhe, senão a gente vai, já achei as quantidades que estão no equilíbrio. Não. Então vamos lá, ó. Agora eu vou achar o equilíbrio de todos. Eu tinha no início do HI 0,100 mol por litro. A parte que reagiu, a parte que eu achei por regra de 3 por cálculo estequiométrico, quanto que eu achei? 0,02. Então, dos reagentes, toda vez que a gente for encontrar o equilíbrio, a quantidade e a concentração de equilíbrio do reagente, eu vou pegar o início que eu tinha, a parte que eu reagi, que é que eu acho lá na regra de 3, que eu mostrei para vocês, que é a proporção estequiométricas, e o que sobrou? É essa concentração que vai ser constante. Ela reagiu aquela parte, sobrou aquilo ali, tá? Então, por isso que a gente fez aqui, ó, 0,1 menos 0,02 deu 0,08, que vai ficar constante, que é isso que sobrou no meu equilíbrio. Tranquilo? Tá? Então, por isso eu até coloquei aqui no slide, vocês vão fazer o resumo para mim. E na apostila de vocês, ó, agora é só subtrair quando for reagente e somar quando for produto, tá? E os produtos? Lembra que no início a gente sempre coloca zero, porque eu não tenho nada formado, tá? Então, se eu sei que, por isso que eu tenho que montar, que não está montado minha reação, mas na apostila de vocês está montado direitinho aí, ó. Então, por isso que é bom a gente montar para a gente saber o que é produto, o que é reagente. Então, aqui eu tenho zero. Com o que formou, não foi? A gente até falou assim, o que formou? Aqui a gente já sabia que tinha formado 0,01, que foi o que o exercício me deu,
E a gente fazendo o cálculo lá na proporção estequiométrica, a gente achou que também formou de H2 0,01 mol. Então, no equilíbrio, né, como formou, eu vou somar. Se eu tinha nada no início, zero, somando com o que for formado, deu a mesma coisa. Sempre, né? Então, para produto, aquela quantidade que eu achei na regra de 3 vai ser a quantidade que está no equilíbrio. Nos reagentes tem esse detalhe. Eu tinha alguma coisa no início, reagiu, sobrou, o que sobrou é o que eu vou colocar no equilíbrio, tá bom? Então, para as substâncias que são formadas, né, a gente vai somar do início, que sempre vai ser zero. No início eu não tenho produto. Então, zero mais o que foi formado vai dar a quantidade que eu tenho no equilíbrio. Achei essa quantidade que eu tenho no equilíbrio, então sempre lembrar que tem que estar em mol por litro. Nesse caso aqui o exercício já me deu as concentrações em mol por litro, mas a pegadinha de alguns exercícios é que tem hora que eles me dão só a quantidade em mols e falam em um recipiente 2 litros. Depois que eu achei no equilíbrio, eu tenho que dividir por esse volume que o recipiente foi, de 2, 3, o que me falou lá, tá? Agora é só jogar na fórmula da HC, né? Produtos sobre reagentes, onde os coeficientes viram expoentes, né? Então, H2, concentração elevado a 1, I2 elevado a 1 e HI2 elevado a 2, né? Nesse caso aqui, então, qual que seria? Então, seria 0,01 elevado a 1 vezes 0,01 elevado a 1, porque né, o coeficiente aqui é 1, e aqui sou dividido por 0,08 elevado ao quadrado, tá? Resolvo e acho a fórmula da HC, tá bom? Então, aqui, sempre, né? Então, observação, lembrando que na HC, as substâncias que vão participar da sua expressão, elas têm que estar no estado de concentração, ou seja, ou lá escrito AC, né, de aquoso, ou escrito G de gasoso, tá? E essa concentração é padronizada mol por litro. Se o exercício me der gramas por litro, eu tenho que transformar em mol por litro para depois jogar na HC. E sempre tem que, as concentrações, eu pego as que estão no equilíbrio. Se estiver inicialmente uma concentração, tem que achar o equilíbrio através dessa tabelinha e jogar na HC. As substâncias do estado sólido e do estado líquido não entram na expressão da HC porque elas não variam, elas continuam, aquela quantidade ali não varia, né? Elas não vão ficar, ela é sempre constante, desde o início, desde o fim. Tá? Então, por isso que gasoso, substância no estado sólido, estado líquido, não entra na expressão da HC. Se tivesse alguma dessas no estado sólido, elas não participariam. Eu nem precisava de fazer início, reage, nem nada. Tá ok? Tá? KP é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Pressão. Então, vai me dar lá quais são as unidades, vão me dar ATM ou MMHg. E na KP só entram as substâncias no estado gasoso. Tá ok? Viu? Então essa, né, é nossa aulinha. Vocês farão para mim os exercícios da página 327 e 328 e daqui a pouquinho na nossa segunda aula por videoconferência estaremos corrigindo, tá ok? Bons estudos, até daqui a pouco.